Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja você que está assistindo aqui ao vivo, pessoa muito especial, está ao vivo aqui comigo, ou se você está vendo essa reprise. Quem está aqui? Ale e Rodolfo, sejam bem-vindos, que legal, que show. E aqui, gente, a gente está no segundo dia, olha só, segundo dia da nossa jornada de liderança. Pois é, e nessa jornada de liderança, eu quero trabalhar com você, com todo amor, com todo carinho, tudo aquilo que eu venho estudando, ensinando e aplicando nos últimos 10 anos. Né? Essa jornada minha de carreira de 10 anos, na verdade tem mais de 10 anos de jornada de carreira, mas na última década, o que eu mais fiz foi me desenvolver como líder de mim mesma, e inclusive nos últimos 6 anos, trabalhando especificamente com desenvolvimento de líderes, para que eles sejam cada vez melhores. Boa noite, Guilherme, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo. Que legal ter vocês aqui hoje, viu, gente? Olha só, e como eu falei, hoje é o nosso segundo dia dessa jornada de liderança, e o que nós estamos fazendo aqui é desmistificar totalmente o que é ser líder. Por quê? Porque tem muita gente ainda que acredita que liderança, ser líder é uma coisa nata, né? Que as pessoas nascem com aquilo, nascem sabendo ser líderes, e não, gente. Ser líder, todos nós podemos ser. E aí, né, talvez quem está assistindo aqui, quem está vendo esse vídeo, né, está vendo a live aqui ao vivo também, ou a reprise, talvez é mãe, tem alguém que é mãe, que é pai aqui. Como é as noites mal dormidas, né? Como mãe, como pai? Será que no dia seguinte, e aí eu tô falando até por mim, porque essa última semana, o Thiago, meu filho, tem acordado às 4 horas da manhã, todas as noites, pedindo mamar, indo para minha cama, porque assim, ele está criando um hábito ainda. E você acha que isso no dia seguinte, ou até mesmo no momento, não requer gestão das emoções, controle emocional, calma, flexibilidade? Cara, e muita, muita, muita mesmo. Mas talvez você que esteja aqui falando, mas Gabriela, eu não sou, não tenho filho ainda. O que eu tô aqui te seguindo porque eu quero saber. Eu sou empresário, eu sou executivo, eu tenho pessoas para liderar. Daí eu te pergunto também a mesma coisa. Você não precisa de flexibilidade no teu dia a dia? Você não precisa ter calma, ter paciência? Isso tudo tem a ver com liderança. Então, essa jornada é para todos aqueles que desejam ser líderes melhores, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, na sua vida religiosa, na sua comunidade, mas são pessoas que querem fazer realmente a diferença. E, gente, se você ainda não conhece, duas pessoas que eu quero muito indicar para vocês, aqui eu vou fazendo também indicações, Natália Arcuri, eu não sei se é Arcuri ou Arcuri, cadê a minha sócia Thaís para me corrigir? Mas ela tem um Me Poupe. Essa semana, eu acompanhei ela super de perto essa semana, falando, ela estava diretamente de Davos, do Fórum Mundial, né, que é um movimento que tem, falando sobre as coisas que estão acontecendo. Então, eu super indico ela para vocês, porque ela trabalha a desfudência do Brasil. E uma coisa que, gente, você pode ter uma planilha, você pode fazer tudo, ser a pessoa mais organizada. Mas se você não tiver liderança para colocar em prática as suas ações, cara, de nada vai adiantar. Então, assim como ela quer a desfudência do Brasil, eu quero desenvolver líderes para a próxima década, para a próxima geração, pensando no nosso futuro, pensando nos nossos filhos, pensando no nosso Brasil. E não só no Brasil, mas todos do mundo. E eu não mudo o mundo sozinha. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu quero e eu escolhi expandir o meu conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi nos últimos 6 anos e apliquei em milhares de pessoas. Então, eu quero contribuir com você no seu desenvolvimento de liderança. Beatriz, seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui na nossa live. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre liderança.
Nós vamos falar sobre o conceito do que é liderança. Nós vamos falar sobre esse mercado, esse cenário atual, o que está acontecendo no nosso mundo e quais são as habilidades do futuro. Faz sentido, gente? Faz sentido? Porque, mas Gabriela, eu não estou aqui, ou eu estou aqui para desenvolvimento pessoal, eu não quero saber, não estou pensando na minha carreira, mas, cara, não estou trabalhando. Mas pensa aí, se você pensar nos seus filhos, no que você quer deixar para o mundo, o legado que você quer deixar, você não pode esperar para reagir amanhã. Você tem que começar o desenvolvimento hoje, a mudança hoje. Faz sentido? Sim? Então eu convido você, se você conhece pessoas, tá? Que querem mudar esse mundo que a gente vive, que a transformação, e que acreditam que a transformação está na gente, e que muitas coisas vão acontecer de forma positiva nessa jornada, eu convido você a pegar esse aviãozinho que tá aí, ó, tá aí na tua tela, manda para essas pessoas para elas assistirem. Gente, serão 30 dias, as lives só ficam disponíveis por 24 horas e muitas coisas vão acontecer, como hoje, no final da nossa live eu vou entregar algo muito importante para você. Então fica aqui, fica atento, porque muita coisa vai estar acontecendo aí. E, gente, nessa jornada, quem que a gente está levando junto como inspiração? Brené Brown, a coragem para liderar. Então, durante toda essa jornada, eu vou estar trazendo aqui conceitos, estudos, prática, muita prática que tem aqui dessa autora, pesquisadora, e agora ela mesma traz, ela agora virou CEO da empresa dela. Então, assim, eu amo, né? Eu já li o outro, eu já falei ontem aqui, eu já li A Coragem de Ser Imperfeito e agora estou trazendo para vocês a coragem para liderar. Quem está mais aqui? Criança mais fotogênica. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Fala para mim seu nome, de onde vocês são. Sejam bem-vindos. E aí, gente, eu tinha falado de uma outra pessoa que eu ia comentar aqui, porque são duas pessoas que eu sigo para ajudar, né, nessa desfudência do Brasil, deste mundo. E a segunda pessoa que eu super indico aqui também é a Ítala da Multiplique, que assim faz um trabalho maravilhoso e faz a gente realmente multiplicar financeiramente através dos nossos valores. Então, coloco aí como dica para vocês seguirem. E, gente, como eu falei, a gente precisa desmistificar. E a primeira coisa para desmistificar é entender o que é liderança para você. Eu fiz essa pergunta ontem. O que é liderança para você? E algumas pessoas, inclusive, eu fiz essa pergunta hoje no Stories, e algumas pessoas me responderam lá, ainda não consegui compartilhar, vou compartilhar depois da live, mas o que essas pessoas responderam lá? E gente, é muito interessante. Elas colocaram, né? Porque eu pedi em uma palavra, qual era a palavra que representava liderança? E elas responderam, né? Motivação, encorajamento, ouvir, positividade, Jesus, ser o responsável e meus pais. E aí, já pensando, já pegando todos os ganchos de liderança, gente, vocês conseguem entender por que às vezes a gente delega alguma coisa para as pessoas e elas não entregam aquilo que a gente pede? Porque às vezes você pede manga e a pessoa te traz a fruta manga. E quando, na verdade, você está pedindo o quê? A manga, arrumar a manga da camiseta. Ou você pede terra e a pessoa traz o quê para você? Argila. E você está pensando no planeta Terra. Isso tudo, gente, a gente vai falar nessa jornada, porque tudo tem a ver com liderança. E aí as pessoas ficam falando, cara, eu estou falando grego, eu já ensinei trocentas vezes para aquela pessoa, a pessoa não entende. E, gente, é exatamente isso, as pessoas não entendem, porque você precisa ser claro para as pessoas. Então, quando você quer saber o que aquela pessoa está te falando, pergunta para ela o que significa isso para você. E olha que interessante, as pessoas trouxeram, né? Alguns trouxeram meus pais, porque os pais provavelmente são exemplos e modelos de liderança. Outra pessoa trouxe Jesus. Independente da sua religião, eu estou lendo aqui os comentários das pessoas que responderam no meu stories. Então, assim, Jesus é modelo de liderança para ela. E aí, o ouvir, ser responsável, engajamento. Então, a gente precisa entender muito bem o que é para as pessoas, o que é ser líder.
E a gente pode juntar, porque eu amei todas as palavras e tudo tem a ver com liderança. E a gente pode juntar e fazer uma frase, fazer o que descreve aquilo. E quando você está conversando com alguém, já dando dica, a comunicação é para o outro. Então você precisa entender muito bem o que é liderança para o outro. Porque quando eu estou conversando com o outro, se ele me fala que os pais dele é muito importante, né, são líderes, representantes de líderes, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa repetir aquilo, mostrar que você está atento àquilo que a pessoa está te falando. Liderança é isso, liderança é estar atento àquilo que as pessoas estão falando, é ouvir o que você nunca ouviu e enxergar aquilo que você não enxergava antes. Deixa eu ver aqui que o Guilherme trouxe. Gabi, estou te disponibilizando meu perfil e quando quiser é só avisar, ok? Ah, ok, eu só não entendi. Daí qualquer coisa me fala aqui, manda uma mensagem, Guilherme. Jamile, seja bem-vinda. Que legal, que bom que você está aqui, viu? Estou muito feliz. Gente, admiro demais essa pessoa. Jamile, eu ainda vou te conhecer. Fica aí. A Jamile está onde? A Floripa, né? Eu vou te conhecer pessoalmente, ó. Segura aí. Tô te falando, hein? Vou te mandar só uma mensagem. Olha só, gente, e eu quero trazer para vocês o que é liderança para mim, tá? Liderança para mim, ele tá muito relacionado. Não sei se vocês viram meu post hoje, gente. Ah, eu fiz 2 posts hoje. Um era com isso aqui, ó, que eu lavei a mão e depois eu fui lá e escrevi de novo para mostrar para vocês, que é o quê? Liderança. É exatamente, liderança. E quando eu fiz assim, a minha mão, ela ia em direção à liderança, ia em direção à minha aliança. E aquilo me representou. Porque a aliança, gente, é um círculo. E eu tenho um mantra que chama Me Inspira que eu te inspiro. Então, você me dá a inspiração e eu te devolvo a inspiração. Você me dá um sorriso, eu te devolvo um sorriso. Isso tudo tem a ver com neurônio espelho, que a gente vai falar mais pra frente também. E aí, gente, para mim a liderança é um movimento, é um constante movimento de aprendizado, aonde várias pessoas podem entrar nesse círculo virtuoso de troca. E nesse círculo a gente vai aprendendo cada vez mais. E a maior sabedoria já é você aprender com seus próprios fracassos e o seu sucesso, certo? Uma grande sabedoria é você também aprender com o fracasso do outro e o sucesso do outro. Porque liderança é isso, gente. A gente saber liderar a própria vida e estar aberto para as oportunidades de melhoria. Todas as horas e todos os momentos. Isso é você saber lidar com aquilo que está te incomodando. Então, liderança para mim tem muito a ver com coragem, com determinação, com confiança. E quando eu falo confiança, é confiança em você. Mas, Gabriela, como que eu crio essa confiança? Quanto mais você se reconhece como líder de você mesmo, da sua identidade, mais você cria essa confiança. E mais, quanto menos você reage às coisas, é aquilo que eu estava falando no começo, a gente vai falar sobre o cenário atual, o que está acontecendo aí no futuro. Nós acabamos de ter aí, que eu estava falando da Natália, que ela esteve, o Me Poupe esteve no fórum que aconteceu em Davos, e eles trouxeram aí mais informações sobre habilidades do futuro, a quarta revolução industrial. Então, assim, não dá para ficar esperando, sentado no estágio de comodidade, de que vai cair um emprego do céu ou a minha vida vai mudar. Não dá, gente. Eu sei que dá vontade. Ou você acha que acordar todo dia às 4 horas da manhã com teu filho chorando, pedindo mamar, não te gera cansaço? Claro que gera. E isso acontece muito no dia a dia. Eu estou dando um exemplo do meu filho, mas quantas vezes a gente tem que fazer retrabalho aqui no dia a dia? Então a gente precisa entender que liderança está relacionado com coragem, com determinação, com autoconfiança, com confiança no outro. A gente falou isso aqui ontem sobre o olhar diferenciado que gera conexão nas pessoas. Então a gente precisa entender que é inspirar, que é motivar pessoas. Faz sentido, gente? Sim ou não? E eu coloco aqui, até fiz uma anotação, porque eu trago o que é liderança para mim.
é inspirar, motivar, falar de coração para coração. Cara, quando eu aprendi isso, que liderança é você se comunicar com a pessoa como... Isso é para mim, gente. Cada um dá um significado. Lembra que eu te falei? Eu perguntei o que é liderança para você e você provavelmente pensou em uma palavra. A Mari, linda, maravilhosa da Terzone. Mari, linda. Seja muito bem-vinda. Tô com saudades. A Mari também, mãe, né? Mãe de primeira viagem como eu, sabe muito bem o que eu também disse aqui de exemplo. Então, assim, gente, a gente precisa olhar, entender o que é comunicação para você e para mim. Para mim, fez muito significado quando entendi que liderar é se comunicar de coração para coração, de alma, é leveza. Chega de uma liderança através do medo, através da repressão. Cara, quantas vezes você ouve? Gente, eu já ouvi muito isso de cliente que vira e fala assim: eu não aguento mais fulano de tal, eu não aguento aquele erro grotesco, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, quase surtando. Ah, porque a culpa não é minha, porque eu falei isso aqui de ontem, departamentalização, segmentar a vida, segmentar as pessoas, segmentar a família, sabe? Chega de viver uma liderança assim através do medo, através da opressão. Então, liderar para mim tem a ver com isso, é assumir riscos, assumir que você quer fazer a diferença nesse mundo, e é por isso que eu tô aqui, cara, 30 dias com você nessa jornada. Chega de ficar nos bastidores, e quando eu falo dos bastidores, entre aspas, porque o offline para mim, dar treinamentos, fazer workshop, fazer convenção de vendas, atender o on, cara, eu amo, amo, e faço de olhos fechados, personalizando para você. Agora tá aqui com você ao vivo, online, olhando para você através de uma câmera, mas querendo enxergar o que está aí atrás, cara, é muito desafiador para mim. E eu falei isso ontem, porque eu sinto o frio na barriga, eu sinto, estando no online, estando no offline. Só que isso aqui é muito novo para mim, era muito fácil eu ficar em casa, no meu estado de comodidade, falando que eu não tenho habilidade para fazer essas coisas, que eu não sei mexer com a internet, que eu não sei esse tal de tráfego, que eu não sei fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, é aí. E isso tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco sobre habilidades do futuro, porque não existe mais... Gente, acabou, caiu por terra. Pum! Tô falando. Especialistas. Você precisa saber de tudo agora, porque um advogado daqui a pouco vai estar tendo que aprender a fazer aplicativo, porque ele tem que ajudar a empresa que ele trabalha a estar num aplicativo. Faz sentido? Então, a gente precisa se renovar. E liderança é isso, é querer fazer a diferença no mundo que vive. É você se incomodar, e eu falei da minha inquietação ontem, é se incomodar com o senso comum. O que as pessoas simplesmente falam, o que as pessoas simplesmente reclamam, o que está na média. Cara, eu me senti numa inquietação, eu queria mudar. E tá tudo bem você querer mudar, mas não mudar e ficar lá parado, chorando, não, gente. Mas eu sei que é muito desafiador. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que está com síndrome do pânico. Já faz muitos anos que faz tratamento e agora veio à tona de novo. E tem hora, gente, que nem as nossas forças, mesmo a gente querendo muito as pessoas que a gente ama, dando todo apoio, nem as nossas forças nos ajudam. Então a gente precisa que os outros ajudem. Eu preciso de medicamento, eu preciso de pessoas que estejam ali comigo, para que eu possa melhorar e aí sim continuar, mas sempre querer continuar. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? É tudo muito louco do que é liderança para mim. Olha, Rô, seja muito bem-vinda, como eu adoro. Rô, nosso cafezinho, hein? Tá de pé, tô só que espera aqui. E não vou esperar não, vou te mandar uma mensagem, pode deixar. E aí, gente, liderança para mim também tem a ver com puxar responsabilidade para si, seja nos momentos desafiadores, seja quando acontece uma puta merda. Sim, isso é liderança. Não é achar culpados, mas é entender o erro e resolver. Foco em solução. Faz sentido? Sim? Ó, Milinda! Que show, gente! Que legal vocês estarem aqui. E aí, gente, liderança é tirar o melhor do outro. É liderar com alma. Cara, liderar com alma, mente e coração.
E preparando essa live, eu falei, cara, vocês viram meu desenho, meu post hoje, gente? Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse foi o post de hoje. Não sei se dá para ver. Mente, alma e coração. Isso representa a nossa jornada de liderança. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre produtividade, a gente vai falar sobre inteligência emocional, a gente vai falar sobre autoconfiança, autoconhecimento, porque eu acredito que nós somos a mudança que nós queremos no mundo. E eu acredito no seu potencial. Eu tenho certeza absoluta nisso. Faz sentido? Sim? E quem quiser colocar o que é liderança para você, eu também tô louca para saber. Então coloca aí para mim. Eu quero muito saber. Guilherme, né, Gabi, quando eu fiz o Senac em 2008 para a locução, eu aprendi muito sobre isso. Que legal, Guilherme. Eu quero muito saber o que você aprendeu. Coloca aqui pra gente e resgatar isso, Guilherme. Resgatar. Porque o que acontece ao longo da vida, gente, porque você sabe por que poucas pessoas fazer curso de liderança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Não, eu vou fazer produtividade, eu vou fazer ação, porque me traz resultado. Porque é exatamente isso. As pessoas, elas acabam esquecendo das histórias delas. As pessoas acabam deixando de lado aquilo que as fortalece. E é isso, e eu vou trazer um exemplo disso. Eu elaborando essa live hoje para vocês, me veio à tona assim, ó, pá! O exemplo, eu com as minhas duas avós, minha avó Dalva e vó Vilma, a avó Dalva já faleceu, pequena, eu deveria ter uns 10 anos de idade, a gente jogando buraco na praia. E esse jogar buraco, gente, vocês acham que elas me deixavam ganhar? Mas que? Imagina, deixava ganhar nada. As duas batiam e tava nem aí. E eu chorava, eu ficava puta. Eu acho que era mais nova de 10 anos. Eu tenho uma recordação de ser mais nova que isso. E eu ficava puta da vida. Mas sabe o que elas faziam, gente? E eu acho que elas não pensavam que isso era me desenvolver como líder de mim mesma, não. Elas me incentivavam a entrar na próxima. Porque eu ficava muito brava que elas tinham batido. Mas olha a sacada que eu tinha. E isso me veio à tona hoje, gente. Eu ficava olhando para elas e observando como que elas faziam. Porque sabe o que eu fazia? Eu comprava tudo. Eu queria comprar a mesa toda, porque eu queria comprar. E ficava com a mão como assim, né? Nem aguenta, e a mãozinha da criança é pequena, ainda cai todas as cartas. Mas elas não, elas faziam um joguinho delas. E se elas batessem, eu não lembro certinho as regras do jogo, mas se elas batessem com poucos jogos, né, tava bom. O negócio era ganhar ali, não era somatório, era ganhar ali. E o que me mostrou esse exemplo hoje, quando eu relembrei? Primeiro, que realmente a gente esquece a nossa história e deixa para trás aquilo que nos fez e nos faz forte. A segunda coisa é que liderança é iniciativa. E não é bater na mesma tecla sempre. Não é ficar fazendo mais do mesmo. Iniciativa para fazer, porque de ideias o mundo está cheio. Liderança é iniciativa, sim, mas se não está dando certo, você precisa observar, e foi isso que eu aprendi com meus avós. E eu não tinha noção do quanto isso foi importante para mim. Eu honro a vida delas por causa de um jogo de buraco. Esse foi meu grande aprendizado hoje. E aí você olha e que não é ficar fazendo mais do mesmo, não, gente. É fazer muito mais que isso. Faz sentido? Sim? Deixa eu ver aqui que o Guilherme colocou. Liderança, liderança, perfeito. Conhecimento, falta de conhecimento nos deixa para trás. Exatamente. E uma coisa legal, Guilherme, porque assim, a falta de conhecimento nos deixa para trás. Mas muito conhecimento sem prática também é uma morbidade mental. Sabe aquela coisa de busca de conhecimento, busca, só que não coloca em prática? Isso também tem que preocupar a gente. Muitas vezes é preciso parar, para o que você está fazendo, pega tudo que você aprendeu até aqui e coloca em prática novamente.
se reconhece novamente, se reergue novamente. Faz sentido? Sim? A Cleide, seja bem-vinda, Cleide, que legal. Gabi, quando comecei no rádio em 2005, eu não sabia falar ou dialogar, olha isso. E foram quantos anos de locução? Muito legal, Guilherme, muito legal mesmo. Não sabia falar ou dialogar com os ouvintes, perfeito. E, gente, eu participei, o Guilherme sabe, eu participei o ano passado, junto com o Paulo Lopes. O Paulo Lopes estava em Londrina, agora eu estou sabendo que ele está em São Paulo, coisas boas estão para acontecer. E o Paulo Lopes é um grande realista, referência no Brasil, e eu tive a honra de estar com ele. E o que eu mais aprendi é humildade e simplicidade, cara. Você não precisa ter o conhecimento de tudo, mas você precisa pôr a tua verdade naquilo que você está falando com os ouvintes, naquilo que você leu, e você pegar tudo, porque quanto mais conhecimento a gente tem na cabeça e não usa, tá tudo aqui. Uma hora ele, opa, vem a ideia. E isso é liderança também, é criatividade. Faz sentido? Então, isso é ser líder, é você criar, inovar, inspirar as pessoas. É exatamente isso. E aí, gente, para falar de liderança, então, o que é liderança para você? Coloca aí, se você não escreveu de ontem para hoje, coloca o que é liderança para você. Porque se você ficar procurando a descrição de livros, das pessoas, você precisa saber o que é para você. Você precisa ter muito claro o que exatamente é para você. E procurar exemplos na sua vida. Faz sentido, gente? Sim? Eu tô aqui olhando porque eu já falei, gente, ó, eu tenho toda a minha colinha, gente, eu sou sempre aprendizado, tá aí, eu tô com um grande desafio porque eu amo slides nos meus workshops, eu uso bastante slide, e eu recebi um desafio aí do meu mentor, Felipe Suri, se você não conhece, segue ele tem um programa chamado Fluxo, maravilhoso, sobre comunicação de alma, com leveza, maravilhoso. E ele me deu esse grande desafio de não usar tantos slides. E aí eu estou aprendendo. E aqui está aqui um modo de me inspirar e fazer diferente. Então, uma coisa que eu quero falar também, com esse exemplo que eu estava falando das minhas avós, é a iniciativa. E a outra coisa é não se preocupar tanto com o resultado. Por quê, gente? O resultado é importante, a métrica é importante. Se eu falar isso para o vendedor, então, como que eu tenho que bater meta? Porque eu tenho que fazer acontecer. Cara, com certeza você tem que fazer acontecer. Só que o problema não está no resultado. E é isso que as pessoas confundem. Resultado versus ações e estratégias. Porque se você não bateu a meta, se você não fez o resultado acontecer, se eu não ganhei o jogo de buraco, é porque as ações e as estratégias não estavam certas. Então, não confunda resultado com ações estratégicas. E não desista dos resultados porque as ações, as estratégias estavam erradas. Se você tem um objetivo, se você quer melhorar, se você quer se elevar, seja de uma depressão, seja como líder de si mesmo, seja para conseguir um novo emprego, para se recolocar no mercado, ou eu quero ser promovido, eu quero chegar como empresário, executivo, não desista. Mude as estratégias. Faz sentido? Sim? Então tá joia. E aí, gente, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é o que a nossa queridíssima traz, Brené Brown. Ela traz do que é liderança para ela. E de uma forma bem clara, ela traz aqui pra gente. Vou ler, abre aspas, né? Minha definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenham a coragem de desenvolver esse potencial. Cara, isso aqui é fantástico, porque isso influenciar positivamente as pessoas. É parar de olhar o que ela tem de negativo, porque, vamos lá, se for para você enumerar aqui as pessoas que estão à sua volta e falar o que você pensa delas nesse momento, como que vai ser? Né? Vão ficar aí 1000 coisas passando
Porque fulano fala demais, porque ele não entrega as coisas no prazo, porque ele não me apoia, ela não me apoia, ela não é organizada. Nossa, você vai na mesa dela, tem milhões de coisas ao redor dela. Então é fácil a gente falar o que a pessoa não é boa, né? O desafiador é você olhar para a pessoa e ver o que ela tem de bom, porque, gente, esse é o olhar diferenciado do líder. É ele olhar o que ninguém enxerga, encontrar potencial na pessoa. Você já parou para pensar que essa pessoa talvez não esteja usando o maior potencial dela? Que talvez a melhor coisa que tenha a se fazer é mudá-la de departamento? Então você está com foco no que é negativo e não olhando aquilo que ela é muito boa. Faz sentido? Sim? Então vou continuar lendo aqui o que ela coloca. Abre aspas. Eu não fechei aquela hora, então fecha e abre. Desde empresas, organizações sem fins lucrativos e órgãos públicos a governos, grupos de ativistas, escolas e comunidades religiosas. Nós precisamos desesperadamente de mais líderes comprometidos com a liderança. Uma liderança corajosa e plena e com autoconsciência. Suficiente para comandar com coração, em vez de líderes ultrapassados que comandam à base de mágoa e medo. Gente, olha, cada vez que eu leio, e vocês sabem, quem estava aqui ontem sabe, que eu estou lendo o capítulo por dia. Então, eu sento aqui e eu penso, eu já sei o que eu quero falar na live, eu leio e o que eu vou colocar. E é muito legal que as coisas que eu estou lendo dela é tudo que eu acredito e que eu aplico nesses 10 anos na minha vida e 6 anos aí só desenvolvendo líderes. Faz sentido? Cara, é fantástico ler. E é exatamente isso, é parar de ir do medo ao amor. É as pessoas, quem quer ser líder e fazer realmente a diferença na vida das pessoas, no mundo que você vive, precisa entender que não é mais a era do comandante, daquela pessoa arrogante, autoritária. Não, gente. E ainda mais essa nova geração que está vindo aí, cara, eles querem propósito, trabalhar por propósito. Daí o que acontece? Chega nas empresas, pá! Choque de gerações. Porque ninguém me entende, porque que não sei o quê. Cara, a gente precisa entender as pessoas. E mais do que nunca, eu como mãe, e buscando muito, porque toda vez que eu vou fazer um workshop e agora fazendo essa jornada, eu busco informações recentes. Semana passada, eu estava acompanhando a Natália, né, a Natália do Me Poupe, estava acompanhando ela em Davos, porque ela foi a única, aí eu não sei como que funciona, mas o Me Poupe é o único que foi convidado a participar por ser, eu não sei se é empresa, o que é, mas enfim, ela estava lá. E eu fiquei pensando no meu filho, no futuro do meu filho. Eu tô com 40, meu marido me lembrou que eu tô beirando os 40, que eu tô com 39 anos. E o meu filho? Como que vai ser o mundo dele? Como que vai ser daqui? Gente, eu juro, eu quero viver até os 120 anos. Só que para viver até os 120, eu não posso ficar de braços cruzados. Eu não posso ver meu filho sendo engolido por essa nova revolução. Eu preciso ajudá-lo. Eu preciso querer mais da minha vida, da vida das pessoas. Então, independente se você é líder comunitário, se você é líder dentro da família, se você é líder de si mesmo. Gabriela, ainda nem casei, não estou trabalhando, estou na faculdade. Cara, desperta para sua autoliderança, autogestão. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí, continuando, temos um longo caminho pela frente. E ela disse aqui, né, que ela queria escrever um livro que mudasse a forma como o leitor vê a liderança, que gerasse pelo menos uma mudança de comportamento significativo e que pudesse ser lido de uma vez só num voo. E aí, gente, foi aí que ela escreveu esse livro, tá? Aqui, ó, A Coragem para Liderar. E eu, nossa, com todo o respeito, toda a honra, eu indico. E mais, se você fala inglês, tem o inglês, mas de qualquer forma eu vou trazer algumas coisas aqui no site dela, tá? No site brenebrown.com. Tem um workbook,
tem um teste de coragem que ela disponibilizou tudo gratuito, gente, porque ela quer realmente fazer a diferença nesse mundo. E é o que eu escolhi também fazer na minha vida. Eu quero e eu acredito no seu potencial, no meu potencial. E, gente, vocês acham que liderar é fácil? Ah, eu quero desmistificar, assim como já falei, a Natália quer desfoder o Brasil, eu quero desmistificar a liderança, porque sem atitude, sem iniciativa, sem responsabilidade, nenhuma ideia que é discutida nesses fóruns, ou que é discutida no mundo, nas empresas, ou que você tem aí borbulhando na tua cabeça, e você está colado na cadeira porque não sabe nem como agir, não tem clareza do que fazer, nem todas as ideias do mundo vão mudar o mundo. É preciso de liderança, é preciso de líderes. E líderes se formam com educação. E eu tô aqui para te ajudar nessa jornada na liderança, porque eu acredito nisso. Faz sentido? E se você também acredita, cara, me ajuda. Me ajuda a mudar o mundo. Compartilha com as pessoas essa live, compartilha, vamos mudar. Eu vou estar 30 dias ao vivo aqui com você para isso, exatamente para isso. Tudo bem? Deixa eu ver o que o Guilherme colocou aqui. Eu sou, assim, eu sei criar muito. Depois que saí do rádio, comecei a gravar os meus programas pelo computador e velha fita cassete. Nossa, que legal. Ficava 4 horas gravando e me ouvindo para sempre melhorar. E hoje gravo meus programas no notebook para o celular. Eu estive com o Paulo em 2014, conheci ele e o Eli Correia, meus 2 ídolos. Que extraordinário, que legal. Guilherme, fala para mim qual é que é o teu programa, eu quero conhecer teu programa. Super quero. Nossa, eu amei estar na rádio. Já tô com umas ideias aí que vão acontecer. E cola aqui nessa jornada que vocês vão ficar sabendo. Olha, Mel, Melissa, seja bem-vinda, que legal, muito bom ter você aqui. E olha só, gente, e com isso, então nós falamos o que é liderança para as pessoas que me responderam no Stories, o que é liderança para mim, o que a Brené Brown trouxe como o que é ser líder. E agora, o que a gente vai falar é sobre o cenário atual. Então, o que é esse cenário atual? Como que está o cenário atual hoje, gente? Você pensou nisso? Pensou quais são os desafios do líder e a importância do líder no cenário atual? Cara, nós estamos numa era das informações. Você tem informação a dar com pau, tudo quanto é lugar. Acontece uma coisa lá no Japão, você está sabendo em instantes. É assim, né? Pacuf, acontece. É só entrar lá no Globo.com, ou aí eu fazendo propaganda aqui, seja qualquer um, você entra e já tem lá, né? Então, assim, é muita inovação, é muita criatividade, o mundo ele tá globalizado, tem um desenvolvimento muito rápido e acelerado das coisas, então você precisa trazer respostas rápidas, estar antenado, e o grande desafio do líder, gente, é entender tudo isso que está acontecendo. Imagina para a Mel, a Melissa que entrou aí, é a professora do meu filho, maravilhosa. Imagina o desafio para esses professores maravilhosos, educadores, trazer a raiz, a base, os valores, o propósito para a vida dessas pessoas, com o mundo desse jeito. Tudo isso precisa estar em equilíbrio, precisa estar pensando, e o líder faz isso, porque o líder precisa pensar rápido, ele precisa ter iniciativa, ele vai, porque o que acontece, gente? A sociedade, com o avanço da tecnologia, a sociedade está muito exigente. Então, antigamente, se você vai numa loja e der um problema, você tinha lá o caderninho do Procon, Procon, não sei como chama, mas você tem que entrar em contato, reclamar. Hoje, você está com problema, entra lá no Reclame Aqui, ou já liga lá no negócio, entra no site, já faz uma reclamação, tem trocentos canais de comunicação. E as pessoas, elas ficam mais exigentes. E além disso, gente, pequenas e médias empresas estão inseridas no mercado de trabalho de forma muito competitiva. E aí eu posso até dar o exemplo da nossa empresa aqui, ó, amada, a nossa empresa Grow, que está há 6 anos no mercado. Cara, é eu e a minha sócia Thaís.
Nós temos parceiras, temos pessoas que trabalham, quando a gente fecha grandes empresas, precisa de mais coaches, a gente contrata, elas trabalham com a gente. Só que nós já trabalhamos com multinacional, então a gente já atendeu Ambev, a gente já atendeu Croton, a gente já atendeu Cremer, atendemos em Bela Agrícola, empresas de Londrina região, Ponto Rural, e empresas locais, microempresas. Então, assim, a gente também tá aí, cara. A gente é pequenininha, mas a gente é forte mesmo. Estamos aí na raça, porque a gente acredita nisso. Faz sentido? A gente acredita na nossa mudança. E o mundo tá assim. Não é porque uma empresa é pequena, que tem 2 funcionários, 2 sócios, que ela não vai dar certo. Cara, ela dá. Se ela quer, ela vai e faz acontecer. E outra coisa, um outro cenário que está acontecendo aí é o cultivo do individualismo. Antigamente, quantos anos a pessoa ficava numa empresa? Quantos anos? Ela ficava lá 20 anos trabalhando na mesma empresa. Hoje, tem até o negócio do número 7, né? A cada 7 anos as pessoas querem mudar, ou a cada 5, ou nem isso, né? A nova geração, a cada 6 meses quer virar CEO, né? E, cara, não é bem assim. Então, só que é o cultivo do individualismo. Então, aí as pessoas falam, mas o problema não é nosso, é o que está acontecendo. Daí vamos lá, me responde uma coisa. Quantas televisões tem na tua casa? Vamos lá. Tem no meu quarto, tem na sala, tem no quarto do meu filho. Aí você já começa a ver. Antigamente, tá? Lá, quando eu nasci ainda era TV. Eu não lembro, mas eu acho que era um pouquinho da TV preto e branco, já estava no colorido. Aí a memória, preciso começar a puxar da memória. Mas era TV de tubo. E só tinha uma na minha casa. E daí você começa a perceber que nós mesmos, nas nossas casas, somos um exemplo. Isso é liderança. E a gente começa a entender, porra, olha o que acontece aqui, olha o que acontece dentro da empresa. Então a gente precisa ver outro exemplo. Pizza. Antigamente pedia-se pizza do quê na tua casa? Uma pizza de um único sabor. Na minha casa era mussarela. Então era essa pizza e ponto final. Agora as pessoas, o que elas fazem? Pedem uma pizza, se possível ainda, de 12 pedaços para dividir em 4 sabores para ter sabor para todo mundo. Então você entende que é no dia a dia pequenas coisas que a gente acaba vendo o individualismo. E daí aquela pessoa chega lá na empresa para trabalhar e você fala, cara, como ela é individualista. Espera lá, quais são os exemplos que ela está tendo dentro de casa? Faz sentido? Sim? Olha o André, seja bem-vindo. O Renato também está aí com a gente. A Cíntia, que legal, gente. Sejam muito bem-vindos aí na nossa live. Estamos falando de liderança, agora estamos falando do cenário atual, a visão geral do cenário. E aí, gente, a gente precisa entender que o líder é quem vai fazer total diferença nisso tudo, porque precisa de criatividade, precisa de gestão de conflito, precisa pensar rápido, tomar decisões rápidas. E aí que o que acontece? Tudo acontece. Se o líder não tiver esse olhar diferenciado sobre as coisas, sobre as pessoas, como que ele vai fazer o link com essas gerações tão diferentes? Então, o convite que eu faço para você nessa nova jornada, a nova jornada de liderança, é que você passe a enxergar aquilo que você não enxergava antes, é que você se permita a olhar nos olhos das pessoas através do filtro delas e não do seu, através dos valores dela e não dos seus. Faz sentido? Sim? Vai falando para mim. Se você tiver alguma coisa para falar também, vai colocando. Deixa eu ver aqui o Guilherme, TV de tubo que demorava para sair a imagem e o som saía primeiro com um pedaço de... Exatamente isso, Guilherme. E essa era a nossa comunicação. E aí, Guilherme, fazendo o link e até trazendo inspirada total no Paulo Lopes, que faz a gente ler ao vivo, né, as notícias do dia e discutir, eu trouxe para vocês aí um artigo do Sebrae Nacional que fala sobre a 4ª Revolução Industrial e o futuro do trabalho, tá? E esse artigo, gente, o que acontece? Ele é baseado no Fórum Econômico Mundial.
Porque nesse Fórum Econômico Mundial, que foi aconteceu semana passada, e aí, gente, eu estou trazendo informações, não estão 100% atualizadas, o Fórum aconteceu semana passada, algumas informações de meios de comunicação importantes são bloqueadas, que é só para assinantes, então eu estou lendo o original em inglês para trazer também mais informações para vocês, porque eu acompanhei a Natália, que estava lá, como eu já comentei, do meu Poupe, eu acompanhei o que ela veio trazendo para trazer as informações também para vocês. Então, assim, o que é a quarta revolução industrial, gente? A quarta revolução industrial, ela está ligada com esse novo cenário de inovação, neurotecnologia, utilizando aí, gente, é muita coisa. Vocês têm noção? O que é inteligência artificial? O que está acontecendo no mundo? E aí hoje eu entrei no mercado, eu levei um susto. Bom, primeiro que hoje no mercado você já faz compra, isso é uma realidade, pelo menos aqui na minha cidade, e tem mercados em São Paulo que não tem pessoas, você só vai lá e faz a compra. E o mercado aqui na minha cidade, metade são como fala, caixas, né, pessoas, e tem também, tinha seis para você fazer compra, pagar no cartão. Daí eu passei, não tive tempo, porque eu estava com meu filho, estava indo embora, mas eu quero voltar lá. Eu só li assim, pague pelo celular, 3 caixas. Eu olhei, eu falei, nossa, o que será, né? Porque hoje você tem um cartão você tem o aplicativo do banco no celular. Daqui a pouco realmente não precisa nem passar, só vai fazer sei lá o quê, né? Que é o QR Code, sei lá como que vai ser. Então a gente precisa estar antenado a isso. Antes, e aqui ele traz, né, que antigamente para fazer análise, né, os engenheiros ambientais para fazer análise de desmatamento, as análises eram feitas manualmente por várias pessoas. E hoje há um programa que substitui completamente essa tarefa. Então, já tem uma realidade muito grande de carros autônomos, né, que já é uma realidade na Europa. Então, é claro que existe toda uma lei, precisa ver como que vai funcionar isso, mas daqui a uns dias vai chegar no Brasil e você não vai precisar mais ter carro, porque vai ter carro para tudo quanto é esquina, assim como hoje tem bicicleta para alugar, lá no Rio de Janeiro, você tem bicicleta para tudo quanto é canto, vai ter carro. Então, o mundo ele está mudando e isso, gente, é a quarta revolução industrial. Então, você precisa estar atento ao que está acontecendo, porque senão o que vai acontecer? Você está aí achando que está cheio de problema com hoje, mas se você olhar para o teu futuro, vai ter mais ainda. Mas não significa que você tem que olhar para o futuro e parar de ver o agora. Não, você precisa agir agora. Eu vi que já saiu, né, do fórum que foi semana passada, já saíram acho que 96 profissões que vão vir com tudo agora para esse ano, daqui para frente, e saíram as qualidades que precisam para essas profissões. Então, eu quero trazer essas informações para vocês, a gente vai ver isso na nossa nova jornada. E o que é importante, gente, nessa coisa de inteligência artificial, eu nunca tinha ouvido falar machine learning, né, que é aprendizado de máquina, então robótica, nanotecnologia e tantas outras coisas que estão mudando o mercado. E aí, gente, uma informação que tem aqui que eu achei muito interessante, eles colocam a quarta revolução industrial, ela pode acabar com 5 milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados no mundo. Tem noção? Então, a gente precisa estar antenado. E aquilo que eu falei, é claro que você não vai viver, agora fudeu, literalmente, né? Não, você precisa estar antenado para querer mudar. Você precisa estar antenado para olhar a tua história, honrar a sua história e ver o que você pode contribuir com esse mundo. O que você pode fazer de diferente. Porque você tem muito a contribuir. Não acho que o teu conhecimento é pouco. Não acho que é vago. A sua história, ela é única. E isso é liderança. Isso é você fazer da sua história testemunho. É você mostrar que você pode realizar as coisas. Não é só liderar o outro.
é liderar a si. Faz sentido? Sim ou não? Amiga querida, não faço programa em rádio, eu gravo em casa porque quero sempre melhorar. Uma das melhores do mundo em tecnologia, Machine Lawyer. É isso aí, então tem que buscar a melhora constante. E aí, gente, para a gente encerrar, aí que vem o que eu falei para vocês. Quem quiser, lá na minha bio, tá? No Instagram, você clica no Linktree e vai ter o meu número de WhatsApp. WhatsApp. É só você clicar ali e vai direto para mandar uma mensagem para mim. Coloca para mim, manda uma mensagem falando: eu sou da comunidade de liderança da Nova Jornada e você vai receber aqui essa avaliação, uma autoavaliação, que eu vou convidar você a se autoavaliar, seu nível de satisfação nas habilidades do futuro. Tudo bem? Eu vou falar aqui quais são as habilidades e eu quero que você se avalie de 0 a 10. Aonde, gente? Se você, nesse momento, só faz uma roda aí na tua folha, no teu caderno, faz uma roda e separe em 10. É como se fosse uma pizza compartilhada, tá? E o 0 é aqui e o 10 é aqui em cima. E o que você vai fazer? Então, o 0 aqui, o 10 aqui em cima. O que você vai fazer? Se autoavaliar de 0 a 10. Então, você vai colocar a habilidade 1, coloca o nome e se avalia como que você está nessa habilidade. Tudo bem? Então, vamos lá? Eu vou falar as habilidades, tá? As top 10 habilidades do futuro e você vai fazer uma autoavaliação. Qual é o meu nível de satisfação de 0 a 10? E aí, gente, não é uma avaliação do que aconteceu hoje, porque alguma coisa aconteceu, você tá puto da vida e daí você vai falar que a tua inteligência emocional tá 0. Não, eu quero que você se avalie nos últimos 6 meses. Como você está? E aí eu quero que você faça essa roda e depois compartilha comigo teus resultados. Compartilha aqui no Instagram ou você vai ter meu WhatsApp, pode mandar. E aí que vai vir uma surpresa para quem está participando dessa jornada na próxima semana. Coisas vão acontecer, uma comunidade vai ser formada, incrível. E aí a primeira habilidade que eu convido você a se autoavaliar de 0 a 10 é solução de problemas complexos. O líder do futuro, ele precisa saber focar na solução de problemas complexos. Não são probleminhas, não. São problemas complexos mesmo. Então, coloca aí, de 0, 0. 0, não consigo nem pensar no meu probleminha, imagina num problema complexo. Então, de 0 a 10, como você tá? Tudo bem? Próxima habilidade, pensamento crítico. Gente, essa aí, o que é o pensamento crítico, tá? O pensamento crítico é você não aceitar tudo que te falam. É você sim ter opinião própria, ter essa criticidade, né? Falar o que você pensa. Não ser aquela coisa assim, saiu uma nota no jornal, e daí você fala, é porque realmente estão querendo ferrar o Brasil. Porque você ouviu que estão querendo ferrar o Brasil, então você compra aquela ideia e aquela ideia é para sempre. Ou seja, você ficando mais do mesmo. Tá? Então você tem que ter um pensamento crítico sobre as coisas. Tudo bem? Não é acreditar em tudo. Você precisa ter um pensamento crítico. Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com relação a isso? Terceira habilidade, criatividade. Como que está aí a sua avaliação com criatividade? Coloca aí pra gente, com relação à criatividade, como que você se autoavalia? Então, eu sou uma pessoa criativa? Não tem nada a ver comigo ou tem? Então, essas são as habilidades, as top 10 habilidades do futuro, tá? E não é, se você pensar que é só, mas são habilidades para o mercado de trabalho, muito. Mas também como pessoa, na sua vida pessoal, seja você como mãe, seja você como empresário. Então, são as habilidades que vão fazer você potencializar ainda mais a sua autoliderança e a liderança de outras pessoas, tudo bem? A quarta habilidade é gestão de pessoas. Como que eu me avalio na parte de gestão de pessoas? 0.
não, esse negócio de gerir pessoas não é comigo, eu não consigo, eu só consigo olhar o que elas têm de dificuldade, eu não consigo olhar o potencial delas. Lembra que nós falamos o que é liderança? Então, eu consigo motivar, consigo engajar, eu consigo entender qual é a necessidade da função daquela pessoa. E aí, gente, estamos falando tanto de autoliderança quanto liderança, porque gerenciar é gerenciar uma casa também, gerenciar o seu próprio filho, tudo bem? Então, vamos para a quinta habilidade, empatia com os outros. E aí, você é uma pessoa empática? Empática? Você se coloca no lugar do outro? Sim ou não? E, gente, lembrando que é para os últimos 6 meses, sem pensar em algo que está acontecendo hoje, tudo bem? E vamos para a sexta habilidade. Gente, essa habilidade não aparecia antes. Em 2015, ela não fazia parte das habilidades, tá? Que é do futuro, e é a inteligência emocional. Então, líder que não tem inteligência emocional, cuidado. E, gente, inteligência emocional não é apenas gerir as emoções, né? Conseguir o equilíbrio. Não. Tem a ver, inclusive, com dar feedbacks negativos para as pessoas, saber se posicionar. Porque para você fazer isso, você tem que ter inteligência emocional. Tudo bem? Quando a gente fala que é só gestão das emoções, você não está entrando a fundo no que é inteligência emocional. Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação na inteligência emocional? Bom senso e tomada de decisão. Como que eu me avalio? Eu sou aquela pessoa que fica mais em cima do muro, não consegue nem tomar decisão de quando minha esposa e meu marido falam assim, aonde nós vamos comer? Ah, não sei, decide você. Ou eu sou aquela pessoa que não, eu tenho bom senso, ontem a gente saiu para almoçar no lugar que a minha esposa queria, então hoje eu vou tomar a decisão. Ou lá dentro da empresa, eu sou aquela pessoa que ouve as pessoas, tenho bom senso e aí eu ajudo as pessoas a tomarem a decisão, tomo a decisão quando necessário, sim ou não? Então você avalia de 0, nada, 10 é, porra, tô super bem nessa habilidade. Orientação para serviços, então o quanto eu realmente sei quais são os serviços que precisam ser feitos, né? Então, assim, orientação para serviço, realmente, processos, o quanto eu sou orientado para isso. De 0 a 10, então quem está entrando agora, né, quem está vendo a reprise também, nós estamos avaliando as habilidades do futuro, as habilidades que vão potencializar ainda mais a sua liderança, pensando em todo o cenário, a revolução industrial que está vindo. E se você entrou aqui e falou, cara, eu sou mãe, eu tô, né, ainda não estou nesse momento de revolução industrial, quarta revolução industrial, mas isso tem a ver com as tomadas de decisões hoje, com as escolhas que você faz hoje. Essas habilidades, elas vão te ajudar, tudo bem? E aí, negociação é a nona habilidade, então, de negociação, como que você se avalia em relação à negociação, de 0 a 10, como que está a sua avaliação, e flexibilidade cognitiva, que é a sua capacidade, a última, a 10ª, capacidade de se manter atualizado e ser flexível para aprender informações novas, de 0 a 10. E, gente, eu termino aqui e eu quero, de hoje para amanhã, que você, se te interessa, mande, né? Opa, tá aqui, é esse aqui. Me mande o WhatsApp, tá lá no Linktree, o meu WhatsApp, manda, porque aqui embaixo tem ação, mais ações, que eu vou explicar para você assim que você me mandar o WhatsApp, tudo bem? Gente, espero realmente a gente finaliza por aqui hoje, senão daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Então, espero de coração ter contribuído com você. E se você gostou, mande para as pessoas, ajuda a gente a mudar o mundo. Não é só o meu mundo, é o seu mundo, o mundo do meu filho, do seu filho, das pessoas, dos seus colaboradores. Eu te agradeço muito, obrigada por estar aqui comigo nessa noite. E fica aí a reflexão para você, qual é a habilidade que você, as 3 principais habilidades que você vai escolher para desenvolver este ano.